Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais uma aula, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre logaritmos. É um assunto abordado logo após tudo que a gente viu de exponencial, porque tem uma certa relação, tá? A gente vai relacionar logaritmo com exponencial. Qual é o detalhe? Para a gente poder chegar em logaritmo, para eu poder falar para vocês a respeito de logaritmo, eu vou tentar resgatar uma partezinha do conteúdo que a gente tinha visto lá em exponencial, principalmente equação exponencial, tá? Como é que a gente resolvia a equação exponencial? Qual era a ideia básica da resolução da equação exponencial? A gente trabalhar com potências de mesma base. A gente tendia a chegar lá no final do exercício em duas potências de mesma base, por exemplo, 2 elevado a x igual a 2 elevado a alguma coisa. Por que a gente fazia isso? Porque dentro da manipulação matemática de potência, de equação exponencial, a gente tinha a ideia de que, opa, se eu tenho mesmas bases, eu posso cortar a base e igualar os expoentes. Porque se as bases são iguais, a gente sabe que 2 elevado a 3, né, só tem 2 elevado a 3 que vai dar 8, né? De base 2, a gente consegue que para aquela base só tenha um expoente como resposta ou como solução para um determinado problema. Então a gente faz a busca dessa potência de mesma base para a gente poder cortar a base e trabalhar somente com os expoentes, tá? E aí é que entra o logaritmo. Por quê? Quando eu tenho a ideia de uma equação exponencial, ok? Aonde lá no final eu não consiga deixar a mesma base. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo básico pra gente. 2 elevado a x é igual a 3. Repara que 2 elevado a x igual a 3 é uma equação exponencial? Sim. Por quê? Porque tem uma igualdade e você tem uma incógnita no expoente. 2 elevado a x igual a 3. Porém, a gente não tem técnicas, de tudo que a gente viu, a gente não possui técnicas para resolver esse tipo de equação. Por quê? Porque o que a gente aprendeu com a equação exponencial é igualar as bases, para poder cortar as bases e ficar com os expoentes. E a gente não consegue resolver dessa maneira, da forma que a gente aprendeu, nesse ponto aqui. Ok? Então, logaritmos, ele é um conteúdo que vem para tentar resolver esse tipo de problema aqui, ok? Eu vou te dar o conceito básico, a definição básica de logaritmo. Definição básica é, se eu tenho log de A na base B igual a x, isso aqui eu transformo, ou eu digo que isso é válido, quando eu tenho uma setinha com os dois lados, eu digo C e somente C. Isso aqui só vai ser verdadeiro, C e somente C, B elevado a x é igual a A, tá? Essa é a definição de logaritmo. Aí talvez você pense assim, professor, mas e o que tem a ver com aquilo ali? A gente vai chegar nesse ponto, tá? Deixa eu já aproveitar, fazer um jeito de a gente lembrar como é que faz, tá? Como é que eu transformo isso aqui nisso aqui? Se eu tenho, a gente fala log de A na base B igual a x, a gente usa um raciocínio assim, ó. Vem pra cá, vem pra cá. B elevado a x é igual a A. B elevado a x é igual a A, tá? Existem regrinhas e dicas que o pessoal fala que a gente pode utilizar nesse aspecto. Então, se eu me ligar que essa estrutura ela é válida quando isso aqui acontece, beleza, tá? Só como informação, esse valor que está aqui é o valor que a gente chama de base do nosso logaritmo, tá? Esse aqui, pessoal, é o logaritmando. E esse aqui, o resultado final da operação de log, é o logaritmo. Então, o logaritmo de A na base B é igual a x, tá? Antes de a gente demonstrar... Não, eu vou fazer diferente. Eu vou demonstrar, então, como é que a gente poderia chegar nesse resultado dentro daquele exercício ali,
tá? Eu acredito que seja mais fácil a gente visualizar. Então a gente já tem algo escrito aqui. Como é que a gente transforma, e agora eu quero a atenção de vocês, como é que a gente transforma isso naquilo ali? Como é que eu pego? Porque b elevado a x igual a é uma equação exponencial, a gente não tem o logaritmo ali. Como é que eu transformo essa equação exponencial naquele logaritmo? Quem é a minha base da potência? Ela vai ser a base do logaritmo. Então, para eu resolver isso aqui, olha só. Log, qual é a base? Né? A base da potência, base aqui. A minha base é 2, então log de base 2. Quem que vem aqui, pessoal? É o resultado da minha equação exponencial. Então, o resultado não, né? É o que está do outro lado da igualdade da equação exponencial. É o meu A. Quem está no lugar do A lá é o 3. Log de 3 na base 2 é igual ao x. E quando eu tenho uma equação exponencial, o que eu quero no final é descobrir o valor daquela incógnita, é descobrir o valor do x. Então, se eu tinha essa equação exponencial aqui e eu queria descobrir o valor de x, eu posso dizer, olha, x é igual log de 3 na base 2. E talvez você pense, tá, professor, mas quanto vale log de 3 na base 2? Eu não sei de cabeça. Existem tabelas de logaritmos, tá? Na época que meu avô era estudante, ele tinha, inclusive eu herdei dele, tá lá em casa, uma tabela de logaritmos, aonde eu consigo calcular, ou onde eu tenho da onde puxar o valor de log de um número na base 2, o log de um número na base 3, mas essas tabelas hoje em dia caíram em desuso. Uma parte por causa da informática, a gente tem essas informações, a hora que a gente entra na internet e pesquisa lá, log de 3 na base 2, ele vai ter. Se você tem uma calculadora científica, você vai ter esse valor, tá? Então, a gente pode expressar que x é igual a log de 3 na base 2. O que significa log de 3 na base 2? Que número que vai ser 2 elevado a que número vai dar 3. É isso que representa, né? É isso que está escrito, ó. A base que está aqui vem para cá. Então, no caso aqui, 2 elevado a um número que vai dar 3. O x é esse número que seria o expoente do 2. Acabou, tá? Então, logaritmo, quando a gente fala em logaritmo, nada mais é do que uma continuaçãozinha de equação exponencial. É um artifício dentro da equação exponencial quando a gente não tem as mesmas bases, ok? Eu vou apagar o quadro para a gente ver um pouquinho sobre as propriedades, né? Alguns conceitos que a gente tem que trabalhar. Galera, rapidinho então, antes de a gente falar das propriedades, eu tenho algumas coisinhas para citar para vocês. Primeiro, condição de existência. A condição de existência de um logaritmo, né? Se eu dou para você log de A na base B, né? O logaritmando é A, a minha base é B. Isso aqui, log de A na base B, só vai existir se ele tiver essa condição valendo, ok? Qual é a condição para que isso aqui exista? O meu A, ele tem que ser positivo, tá? O meu A tem que ser positivo, ele não pode ser negativo e ele não pode ser igual a zero. Por que ele não pode ser igual a zero, né? Deixa eu falar para você o porquê, que talvez fique mais claro a gente pensar em alguns detalhes. Porque eu não tenho um número aqui que é elevado a um outro número de zero. O único número que eu vou conseguir, né, que dê zero, seria zero elevado. Então, como a minha base vai ter uma condição de existência também, eu vou tirar a possibilidade de deixar meu A igual a zero, tá? Negativo, pelo mesmo detalhe, eu não tenho como elevar um número que vai dar negativo. Um número positivo nunca vai dar negativo. Então, primeira condição de existência, o logaritmando maior do que zero. Segunda condição de existência, a minha base tem que ser maior do que zero e ela tem que ser diferente de 1. Por quê? Ela vai ser maior do que zero, galera, para que ela seja positiva, pelo mesmo detalhezinho do logaritmando, e ela tem que ser diferente de 1 porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Eu não vou conseguir mudar o valor do logaritmo, ok? Então vamos ver alguns outros detalhes aqui agora. Olha só. Vamos lá, isso aqui eu quero que a gente pense junto, tá? Isso aqui
Tudo que eu vou colocar são consequências da definição. O que vai acontecer aqui? Aquilo que a gente viu no começo da aula, né? O que é o logaritmo e as condições de existência. A hora que eu pego essas condições de existência com a definição, eu consigo determinar algumas coisas. Por exemplo, log de 1 em qualquer base. Eu chamei aqui qualquer base. Lembra que essa base ela tem que estar cumprindo a condição de existência, tá? A elevado a quanto vai dar 1? Lembrando que a definição de logaritmo é isso. Ó. Esse número elevado a algum número que tem que dar 1. A elevado a quanto vai dar 1? A 0. Isso quer dizer que toda vez que eu tiver log de 1 em qualquer base, o resultado vai ser 0. Segunda consequência que a gente tem, log de A na base A. Logaritmando e base são iguais. Log de A na base A, se eu te perguntar, A elevado a quanto vai dar A? A gente usa as propriedades de potenciação que a gente teve lá no começo do terceiro bimestre. Opa, peraí. A elevado a 1. Então, quando eu tenho o logaritmando e a base iguais, eu posso dizer que o valor desse logaritmo é igual a 1. Agora eu tenho log de A elevado a N na base A. A elevado a quanto vai dar A elevado a N? Pensa lá um pouquinho. Eu tenho esse valor, eu tenho que elevar esse número para chegar nisso aqui. Então vai ser A elevado a N. A elevado a N é igual a A elevado a N. Acabou. Próxima consequência que a gente tem, eu tenho uma potência de base A elevado ao logaritmo. Tenta fazer a leitura do que significa isso aqui, tá? O que é log de N na base A? O valor de log de N na base A é o valor, né? Se eu fosse escrever, eu vou usar um cantinho aqui, ó, pra gente poder pegar essa ideia. Se eu fosse escrever log de N na base A igual a x, quem é o x? X é o valor A elevado a x, vai ser igual a N, né? Então, A elevado a x é igual a N, correto? Ó, A elevado a x é igual a N. Quem que eu chamei de x? O logaritmo. Eu posso dizer então que aqui eu tenho A elevado a x. Concorda comigo? Ó, chamei o log de N na base A de x, então isso aqui é x, A elevado a x. Só que acontece que A elevado a x é igual a N. Então, quando eu tenho uma potência de base A elevado ao logaritmo de base A também, ó, repare que a base da potência e a base do logaritmo são iguais. O logaritmando já é o resultado dessa operação, ok? Última consequência, tá? Ela é mais direitinha. Se eu tenho uma igualdade de logaritmos, isso aqui a gente poderia provar fazendo as continhas, né? Isso aqui passar para o lado de lá, depois aquilo lá passar para o lado de cá. Você consegue chegar usando a definição e essa consequência aqui, você vai chegar aqui. Se eu tenho igualdade de dois logaritmos de mesma base, Azinho e Azinho, logo A é igual a B. Ok? Então aqui a gente trabalha com as consequências da definição e da condição de existência dentro dos logaritmos. Agora a gente vai ver um pouquinho das propriedades. Vamos lá? Galera, indo então para o encerramento, né, do conteúdo básico de logaritmo, tudo isso que a gente está vendo na aula de hoje, a gente vai aplicar da mesma forma que a gente aplicou dentro de exponencial. A gente viu as propriedades, a gente viu bem passo a passo, né, das operações dentro desse processo de potência e tudo mais, para a gente chegar em equação exponencial, e na equação exponencial, função exponencial, aplicações. Então a gente está vendo a base de logaritmo, a gente vai ver algumas atividades dentro dos logaritmos, para a gente poder chegar lá e resolver os exercícios de logaritmo dentro do seu contexto. Depois a gente vai aplicar a equação, função e por aí vai. Tá? Então, primeiro, vamos aprender bem as propriedades, vamos tentar praticar essa parte de operações com as propriedades, tá bom? Então, a primeira propriedade que a gente vê, quando eu tenho ali log de A vezes C,
na base B. Repara que eu tenho um produto no logaritmando e eu tenho apenas uma base, tá? Eu ter apenas uma base é bom, isso é legal porque ela está ali simplesinha. O que acontece? Essa primeira propriedade me diz que se eu tenho um produto dentro do logaritmando, eu posso transformar isso em uma soma de logaritmos, tá? Tenta relacionar, vamos dizer assim, que dentro lá da potência, quando a gente tinha um produto de potências de mesma base, a gente repetia a base da potência e somava os expoentes, tá? Aqui a gente vai relacionar também o produto com a soma, só que a gente não vai repetir a base igual a gente repetia lá. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer log de A na base B mais log de C na base B. Eu transformo esse produto que eu tenho aqui na soma de dois logaritmos de mesma base, base B e base B, ok? Então, toda vez que aparecer para mim, puxa, professor, apareceu aqui dentro do exercício um logaritmo onde eu tenho um produto dentro do logaritmando. Eu posso transformar aquele produto numa soma, ok? A segunda propriedade que a gente tem, dentro do logaritmando eu tenho uma divisão. Com o que a gente associava a divisão lá na potência? A gente repetia a base e subtraía os expoentes. Então a gente vai relacionar também a divisão com uma subtração, mas não somente dos expoentes. Então aqui, usando o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, vai ser log de A na base B menos log de C na base B, ok? Então, repara que o produto virou uma soma, a divisão virou uma subtração, tá? Um processo de diferença. Terceira propriedade que a gente tem, agora o que a gente tem no logaritmando aqui é uma potência, eu tenho A elevado a N. Essa propriedade é muito útil por acelerar o processo de conta, tá? Porque você poderia falar assim, professor, olha, se eu sei A elevado a N, por exemplo, 2 ao cubo, eu sei que é 8, eu posso substituir? Pode. Mas se por acaso aparecer alguma coisa assim, 2 ao cubo, talvez para a resolução do exercício facilite a ideia de você transformar esse expoente do logaritmando em um produto. Como assim? Vai fazer n, que é o expoente, e aí repete o logaritmo que você tinha, log de A na base B, ok? Então, a transformação, quando eu tenho uma potência dentro do meu logaritmando, eu pego o expoente, passo ele para frente do log e multiplico. Então o n era expoente, n vezes log de A na base B, ok? A quarta propriedade, se vocês olharem o material de vocês, ela está separada. Existem outros materiais matemáticos que já traz junto. Por quê? Porque é um processo que eu também aplico como se... Dessa forma, tem um produto, já transforma na soma. Tem uma divisão, já transforma na subtração. Tem uma potência, tem um expoente, já transforma no produto. É a mudança de base, que é o quê? Quando eu não conheço o resultado de uma base, e aí eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho, e eu penso, opa, professor, peraí, eu não consigo transformar os dois na mesma base. Se fosse uma equação exponencial, e aí que eu vou mostrar para vocês, a gente conseguiria, né? A gente fazia esse processo. Por exemplo, eu escrever o 4 e o 8 numa mesma base. Eu não consigo escrever o 8 na base 4. Eu não consigo, não tem como. Porém, tanto o 4 quanto o 8 eu consigo escrever na base 2. Então a gente utiliza lá na equação exponencial também uma mudança de base. E é isso que a gente faz aqui. Então quando eu tenho, por exemplo, log de A na base B, mas eu não consigo trabalhar log de A na base B, eu escolho uma outra base e eu coloco log de A na base C divididos por log de B na base C, ok? Um exemplo que eu vou dar para vocês é esse que eu já falei. Se eu tiver que resolver isso aqui, log de 8 na base 4, a gente não sabe resolver. Se a gente fosse resolver por equação exponencial, a gente já aprendeu na aula de hoje que 4 elevado a x é igual a 8. Isso aqui é uma equação exponencial, a gente poderia colocar na base 2, base 2. Como eu não quero resolver assim, eu vou resolver da outra forma, né? Como eu passei para vocês. Log de 8 na base 4, 8 e 4 eu sei escrever na base 2. Então isso aqui é a mesma coisa que log de 8 na base 2 divididos por log de 4 na base 2.
Como é que eu termino essa conta? 2 elevado a quanto vai dar 8? 2 elevado ao cubo, né? 2 elevado a 3 vai dar 8, então esse resultado é 3. 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado a 2 dá 4, então aqui é 2. Se você fizer pela equação exponencial, você vai chegar exatamente no mesmo resultado, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem de logaritmo e suas propriedades. Existem algumas bases especiais, vamos dizer assim, né? Então eu vou tentar ser o mais breve possível para falar das bases. Eu tenho duas bases principais para logaritmo. Porém, você repara que a propriedade eu coloquei base B, 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 aqui foi para base C. Então a base em si ela não é um problema. O único detalhe que eu tenho que tomar um certo cuidado é que existem esses dois tipos de logaritmo que eles podem escrever. Por exemplo, simplesmente colocar o logaritmando e não colocar a minha base. Quando o exercício não mostrar a sua base, quando não estiver mostrando quem é a base do logaritmo, a gente considera que a base é 10, tá? Então, primeira informação, anota isso. Quando o logaritmo não tiver escrito quem é a minha base é 10. O segundo logaritmo que a gente tem de forma especial, uma base especial, seria o logaritmo que a gente chama de logaritmo neperiano, né? A gente chama ele de LN, ou Lzinho escrito mesmo. LN é o logaritmo neperiano. Quem é a base desse logaritmo? Isso aqui é a mesma coisa que log com a basinha 1e, né? Eu não estou dizendo aqui quem que está aqui, eu não vou me referir a quem é o logaritmando, mas o ln é log na base e. Quem é o e? É o número de Euler, é uma constante igual era o π. Ai, professor, mas como é que eu vou usar isso dentro da operação? Você não vai. Normalmente, quando o exercício quer exigir de você o uso do logaritmo neperiano, ele vai te dar a informação para você usar. Sabendo que e elevado a alguma coisa vai dar isso, ou sabendo que o logaritmo neperiano de tal número é igual àquilo, você vai poder aplicar, tá bom? Então, são duas bases importantes, porém, tudo que eu uso para essas duas bases, eu uso para todas. As propriedades valem para todas. Então, eu não preciso ficar me preocupando. Eu só tenho que ter o conhecimento que se não tiver o logaritmo, se não tiver a minha base é 10, e se tiver escrito ln ou log na base e, ele está se referindo ao logaritmo neperiano, né? Ele chama também de logaritmo natural, onde eu tenho ali uma constante na minha base, mas que eu posso aplicar sem problema nenhum todas as operações, definições e propriedades que a gente trabalhou. Tá bom, gente? Então nessa aula eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações a mais de logaritmo. Até mais, um grande abraço.